Estamos iniciando e é ao vivo mais um podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play, que tem uma especialidade máxima: transformar, salvar vidas pela informação. E eu já tenho a meu lado, é uma honra, eu conheço o trabalho, como eu sempre digo, de forma bem ampla, a nutricionista materno-infantil, a doutora Maiara Ramos. Doutora, seja bem-vinda. A senhora está, pela primeira vez, inclusive, de muitas, espero, aqui na Dr. Play. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje na Dr. Play, né, sobre um assunto que eu amo, que eu sou apaixonada, que é a nutrição materno-infantil. Em especial nesse mês, onde nós temos o Agosto Dourado e o Dia do Nutricionista. E a doutora Maiara Ramos, ela tem uma experiência enorme, ela já atuou e atua junto ao governo federal, vamos dizer assim, e não só isso, outros governos, outras gestões também tiveram a competência, a experiência da doutora Maiara. Não foi isso, doutora? Isso mesmo, gente. A nutrição, ela é um tema muito amplo, né? A gente tem a nutrição em vários âmbitos e uma delas é a nutrição na saúde pública. Então, além de atuar no consultório diretamente com os meus pequenos, com a nutrição materna e infantil, eu trabalho com políticas públicas voltadas para alimentação e nutrição. Estive, né, presencialmente lá em Brasília, no Ministério da Saúde, por 9 anos, trabalhando na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, e hoje eu atuo em duas pautas como consultora do Ministério da Saúde, que é a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, atuo como consultoria para todo o Nordeste brasileiro, né, e também da Estratégia de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, que é o Proteja. Doutora Maiara, eu sei que Bolsonaro ou Lula querem com você ficar, mas é em João Pessoa que você permanecerá, não é isso, doutora? Exatamente, pessoal. Eu atendo aqui em João Pessoa, presencial, atendo pessoas de todo o Brasil também de forma online, a gente faz essa dobradinha híbrida, né? E também atendo quando eu viajo para outros estados para fazer outras atividades, também acabo atendendo presencial também, como esse mês eu vou para São Paulo, já tenho uma paciente lá agendada para estar fazendo atendimento presencial também. Outra intenção também que eu quero ressaltar para todo o público, estamos ao vivo, é que o podcast Mais Vida, ele faz parte do contexto do projeto social na forma de aplicativos Nós Salvamos Vidas. E entre os aplicativos tem justamente, eu estou agora a apontar, o SOS Brasil Criança, que através da denúncia vocês todos podem, é tudo gratuito, denunciar qualquer tipo de violência contra nossas crianças e adolescentes em todo o Brasil. Portanto, quando eu tive a ideia, e graças a Deus ela aceitou, e o convite em trazer a doutora Maiara aqui para o podcast Mais Vida, é esse compromisso de salvar vidas das nossas queridas crianças. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Quando o Fábio me falou desse projeto, eu fiquei encantada, né? Quando ele me mostrou o aplicativo, né? Onde ele tem, e a quantidade de denúncias que chegam, né? Existe toda uma central, toda uma estruturação para isso. Eu fiquei encantada, porque a nossa missão de qualquer profissional de saúde é salvar vidas. Mas quando a gente trata e escolhe esse nicho em especial, que é o nicho materno-infantil, o nicho das crianças, é toda a gestação, dando suporte nutricional adequado e suporte afetivo também, né, gente? Porque a nutrição, ela tem uma amplitude, né, muito grande. E a minha forma, sabe, Fábio, de abordar as pessoas é isso. As mães, geralmente, elas estão fragilizadas, têm altos e baixos de hormônio, né, durante toda a gestação e no pós-parto. E muitas vezes eu acolho, eu entendo todas as dificuldades e a gente tem que aprender a adaptar também de acordo com a realidade de cada família. Então, quando cada paciente, cada mãe ou cada criança abre a porta da sua casa, né, que eu também faço atendimento domiciliar, ou me procura, eu compreendo todo o ambiente daquela família, como é que eu posso ajudar e como é que eu posso contribuir, né, com a nutrição materna infantil. Doutora Maiara, você fala, logicamente, com muita coerência, tanto que a tela próxima que vai aparecer, você já ressaltou algo, mas a gente tem que ter essa percepção.
o olhar da nutricionista materno-infantil. Lógico que quando olhamos, né, para uma criança, independente do âmbito, essa situação já tem que ser diferenciada. Portanto, eu tenho certeza, além de estar diante de uma grande profissional, eu posso dizer, o olhar que a senhora tem que ter é totalmente diferenciado. E para isso estudou muito, não é isso, doutora? Estudei um tantinho, viu, Fábio? Fiz nutrição aqui na UFPB, né? Fiz pós-graduação em saúde coletiva, depois fiz a especialização em nutrição materna e infantil lá em Brasília e o mestrado também lá na UNB em saúde coletiva. E aí, Fábio, é muito interessante essa tela que você coloca aqui do olhar, né? Quando uma mãe chega para mim, ela vem totalmente preocupada, pessoal, e voltada para o seu filho, né? Porque existe uma prioridade ali. Mas eu olho para ela e pergunto, como é que você está? Né? Como é que você está se sentindo hoje? Quais são as dificuldades que você está passando? Né? Vamos ter tranquilidade para programar, planejar, né? E entender o mundo que seu filho está se inserindo. Porque é uma aproximação, é uma apresentação da criança, né, com o alimento. E ali é todo um movimento de criação daquela relação. E como essa relação ela é criada desde o início, é muito importante para a gente construir memórias afetivas positivas com essa criança, com o alimento. Então, esse olhar, Fábio, pensando no contexto daquela mãe, daquela família, muitas mães vão consultar comigo, com a avó. Eu adoro quando eles trazem as vovós, porque a gente tem que também, gente, acolher os afetos das avós, o carinho das avós e a compreensão delas também, de naquela época, outras crenças se tinham, outros costumes se tinham, e a saúde, ela evolui e ela vai mudando conceitos. Então, eu converso muito com as avós e pergunto, como era que a senhora fazia com a sua filha, né? Então, hoje, a gente pode adaptar essa maneira que a senhora fazia, porque não tem aquilo, isso está errado, isso é condenado. Não, a gente tem que sempre acolher, pessoal, né? Porque nós estamos aqui para aprender também, eu aprendo demais com os meus pacientes e com a história de vida de cada um. Então, esse olhar da nutrição materno-infantil ampliado para toda a família. Eu falo muito para as famílias, os filhos são espelhos dos pais. Quando a gente tem uma casa onde os pais, eles são obesos, a gente tem cerca de 80%, pessoal, da criança se tornar obesa, né? Então, é um dado muito importante. Então, eu me preocupo desde a nutrição de toda aquela família, né, para fazer um diferencial no estilo de vida daquela família de uma maneira geral. Doutora Maiara, é lógico, ainda no campo aqui do olhar, nós sabemos que tudo demanda tempo, e, obviamente, vamos pensar também nos custos, né? De uma forma geral. A gente pensa desde a gestação, do acompanhamento da senhora, e esse tempo, qual seria? Eu sei que isso é uma estimativa. Qual o momento que a mãe pode dizer, junto com o filho, eu agora já posso seguir tranquilamente, sozinha, já bem instruída pela senhora, para ter uma infância saudável e uma adolescência plena? Perfeito, Fábio. A intenção é essa mesmo, é estimular a autonomia, tanto da criança quanto da família, para que se tenha escolhas saudáveis, né? Então, a gente inicia o acompanhamento desde a gestação, onde a gente dá o suporte nutricional, né, adequado para nutrir aquele bebê que está se formando. Então, o bebê nasceu, a mãe está no puerpério. Então, a gente dá todo o suporte para essa mãe também, para que ela consiga seguir, né, no aleitamento materno sempre que possível e quando possível, com os nutrientes adequados também para ela ter energia e ela conseguir também produzir o leite, né, em quantidade adequada, né, e com os nutrientes que ela precisa também passar para esse bebê. Depois disso, por volta dos 6 meses, né, aos 6 meses a gente inicia a introdução alimentar. Por que eu falei por volta de? Porque cada criança tem um tempo, pessoal. Então, a gente tem que fazer a avaliação dos sinais de prontidão dessa criança. 6 meses até 2 anos é o que nós chamamos de período de introdução alimentar, né? E aí a gente faz um acompanhamento aos 6 meses para preparar essa mãe, essa criança, um acompanhamento aos 7 meses, que é o que dura, né? Acompanhamento mais o retorno de 7 a 9. Aos 9 meses a criança passa por mim novamente, eu faço a nova prescrição da orientação de 9 a 12.
Com 1 ano a gente tem uma virada, né? Uma virada de momento daquela criança, com maior autonomia, se alimentando com toda a refeição já da casa, com todas as 6 refeições por dia, em média, né? Dependendo do estilo de vida da casa. A partir daí, Fábio, eu peço um novo acompanhamento com 6 meses, 1 ano e 6 meses, depois aos 2 anos, que é onde a gente fecha o ciclo da introdução alimentar, ou seja, a criança tem 1 ano e meio para se adaptar e para comer, né, toda aquela recomendação e toda aquela expectativa que é criada pelos pais. A partir dos 2 anos, Fábio, a gente entende que a criança já teve o paladar modulado, né? A mãe também está muito mais segura quanto à oferta de alimentos saudáveis e adequados de acordo com a realidade deles. E aí a gente faz um acompanhamento anual, depois bianual, a depender da necessidade. O que a gente precisa é ter um acompanhamento pelo menos uma vez no ano, para ter aquelas orientações. Vão surgindo novos alimentos que aquela criança vai tendo contato, às vezes vai surgindo uma seletividade, então a gente faz esse acompanhamento pelo menos uma vez no ano, para estar orientando e conduzindo aí os caminhos dessa criança. Quero sempre agradecer a audiência e nunca deixar de ressaltar a importância do compartilhamento do vídeo. Ou seja, a partir do momento que você dissemina a informação, isso já é concreto, você ajudará a salvar vidas. Portanto, cada nova entrevista como esta com a doutora Maiara, ela é de grande valia e de total utilidade pública. Doutora, a senhora falou em tempo, tanto que se norteiam nos primeiros 1000 dias, vamos dizer assim. E a próxima tela que aparecerá vai versar sobre essa situação. Eu sei que a senhora tem uma fundamentação muito grande, né? Porque quando a gente passa, vamos dizer assim, por governos, e eu tenho uma certa experiência, como eu falei, a nível dos aplicativos, toda política pública ou decisão é realizada através de levantamentos e de números. Aí vem esta colocação. Por que essa importância desses 1000 dias? Um número redondo, tão bonito. E aí, doutora? Então, a gente é um período chamado, gente, período de ouro, né? Todas as intervenções que acontecem nesses primeiros 1000 dias, e aí ela é antes do nascimento da criança, os 1000 dias ele se inicia desde o dia que a criança ela foi concebida, que essa mãe ela está gestando, né? Então ele vai guiar, né, todo o planejamento, né, do estilo de vida, de condições de saúde, desenvolvimento físico, motor, cognitivo dessa criança, porque é o período onde a gente tem um maior número de estímulos, né? O cérebro da criança ela está se desenvolvendo, né? Até os 2 anos de idade, pessoal, que é esse período aí lindo, né, de intervenção, nós já temos 80% do cérebro da criança formado, ou seja, do adulto. Então, de 2 anos até o resto da vida, ele vai se desenvolver só mais 20%. Tudo que tinha para ser desenvolvido, estimulado e maturado acontece justamente nesse período de ouro, dos 1000 dias. Então é por isso que é tão importante a gente ter ambientes saudáveis e promotores da saúde, onde a gente frequente com as nossas crianças, hábitos de vida de uma maneira geral saudável, né? Toda a parte educacional, né? Por isso que a gente diz, quanto mais cedo uma criança aprender o idioma, mais facilidade ela vai ter, porque é o período onde ela está aberta, pessoal, a todos os estímulos, e esses estímulos eles vão poder ser correspondidos na intensidade que a gente espera. Então, em especial, né, voltado para a nutrição, é onde elas conseguem utilizar de maneira ótima, né, de maneira, digamos assim, quase com 100%, todos os nutrientes em que essa criança ela é exposta, em que ela é estimulada. Então, o nível de aprendizado dessa criança, dela conseguir compreender e perpetuar os hábitos, se eles são introduzidos, se eles são expostos a esses hábitos saudáveis nesses primeiros 1000 dias, eles vão ser fundamental para que a gente tenha um adulto mais saudável. Doutora Maiara, uma pergunta aqui nos meus pensamentos que sempre fluem. Se uma mãe for com uma criança agora até o SUS, a senhora tem uma visão nacional, ela terá alguma condição de encontrar uma nutricionista materno-infantil? Olha,
Eu acredito que nós temos profissionais da nutrição materna e infantil que tem hoje disponível no SUS, tá? Mas não com essa especialidade de consulta materna e infantil. Geralmente vai ter a nutricionista, que ela vai atender, no geral, vários públicos. Nas unidades básicas de saúde, nós temos a equipe mínima, né, que compõe essa unidade, e nós temos, em geral, em alguns municípios, a gente tem, que o Brasil é diverso, né? Então, quando a gente fala disso, a gente tem que falar de toda a realidade brasileira. Alguns profissionais estão lá disponíveis na unidade básica de saúde por meio de consultas e outros estão em centros de especialidade, né? Então, diretamente na atenção primária, esses profissionais, esse público-alvo, ele vai ser também acompanhado em centros de especialidade. Mas quando a gente fala de SUS, a gente fala também da alta complexidade, que são os hospitais. E aí nós temos em hospitais federais, né, nutricionistas, sim, materno-infantil, que estão aptas a estar cuidando especialmente daquelas crianças que requerem uma nutrição específica. Hospitais infantis federais, estaduais e municipais vai ter esse profissional para estar acompanhando diretamente aquelas crianças que estão acometidas com alguma situação e alguma necessidade especial de saúde. No entanto, na atuação da prevenção e da promoção da saúde como um todo, é um pouco mais escasso essa especialidade. Mas a gente tem sim nutricionista disponível no SUS, só que precisa ter um agendamento, né, em geral, né, não estou falando de todos os lugares, para que eles possam ter acesso a isso aí. Então aproveitem esse momento, né, que a gente está num momento aí onde todo mundo está escolhendo os nossos governantes, para compreender, né, os planos de governo, como é que a saúde e a nutrição está sendo abordada nos planos de governo dos candidatos de vocês. Doutora, eu estou vendo aqui, estamos a observar, vamos dizer assim, alimentos saudáveis nessa tela, e vem outro pensamento. Eu fui durante alguns anos em Manaus diretor de um grande grupo educacional. Ele se chama Newton Lins e tem do berçário, doutora, até a universidade com cursos, por exemplo, na área de saúde, como medicina, são mais de 50 cursos. E quando lá, como diretor, eu tentei implementar uma alimentação mais saudável nas cantinas, porque obviamente, como eu disse, desde o berçário nós tínhamos lá crianças e todo o ensino básico, fundamental, médio até a universidade. Doutora, para ser bem sincero, eu tive extrema dificuldade em implementar. Começou logo, vamos dizer assim, de um atrito até com o pessoal que comandava a cantina, porque quando da implementação, o faturamento deles já caiu imensamente. Portanto, eu sempre vejo essa tarefa mais do que necessária, mas muito árdua. Como é que a senhora vê essa história? Olha, Fábio, as cantinas saudáveis, elas são um desafio para todo o Brasil, né? A começar pela gestão municipal, né? E a gestão municipal e estadual tem um papel fundamental nisso daí. Nós temos vários estados do Brasil que têm projetos de lei, né, municipais ou estaduais que legislam sobre isso, né? E colocam as regras, o regramento de como é que todas as cantinas, sejam elas em escolas públicas ou privadas, podem e devem ofertar. Mas como você mesmo trouxe, foi um papel árduo, então a gente precisa dialogar com a nossa população. Primeiro a gente tem que fazer uma reunião de pais, né? Conversar com esses pais, falar sobre educação alimentar e nutricional com eles, né? Para eles entenderem a importância disso, né? Durante toda a infância, durante todo o percurso de crescimento e desenvolvimento dessa criança. Depois a gente precisa conversar, Fábio, com a comunidade escolar, que são os professores. Quando a gente fala comunidade escolar, é todo mundo que trabalha naquela escola. Os cantineiros, os merendeiros, todo mundo que faz parte daquela comunidade escolar. O vigilante, a pessoa que é responsável pela limpeza. Todo mundo precisa ter essa compreensão para poder apoiar, compreender e acolher. A nutrição, de uma maneira geral, ela precisa fazer sentido para as pessoas, para a gente poder aderir a esses hábitos.
Então, é muito importante que a gente consiga se movimentar através dos conselhos municipais de saúde, né? Nós, enquanto sociedade civil, das ONGs, né? Das instituições que militam por essa bandeira de mais saúde para as nossas crianças, para que a gente consiga montar um projeto legal para os municípios. Por exemplo, a gente pode começar no âmbito municipal e depois, às vezes, experiências exitosas terminam se tornando leis estaduais, onde a gente promove, né, alimentos saudáveis de forma segura, onde a gente estimula a compra, né, de produtores locais para movimentar a economia, portanto aquele alimento ele chega mais fresco. A gente diminui aquela cadeia, né, produtiva para o alimento chegar do campo até a mesa. Então tem várias coisas que estão envolvidas nisso daí. E com isso a gente também às vezes consegue baixar o custo, né, dependendo da mobilização que se faz em nível local, né? Mas aí, trazendo um pouco para essa realidade, a gente tem nas creches do Brasil, públicas, né? A gente já tem o FNDE, que é uma instituição do MEC, que faz essa gestão da merenda escolar, onde a gente já tem a lei nacional, onde todas as creches públicas do Brasil, elas não podem comprar com o recurso da merenda nenhum tipo de alimento ultraprocessado, pessoal. O que é esse alimento? São aqueles alimentos que quase nada ou pouco se tem de nutrientes, né? São alimentos que não fazem parte de comida de verdade. Então, não é possível comprar bebidas açucaradas, ou refrigerantes, doces, guloseimas de uma maneira geral. Isso é só um dos exemplos, tá, pessoal, desse tipo de alimento. Então, em creches municipais, a gente já tem uma lei federal que rege sobre isso aí. Então, a gente precisa aumentar o nosso diálogo com a população, com os nossos governantes, para a gente avançar nisso nas nossas escolas e nas nossas cantinas, públicas e particulares. Por isso que eu nunca tive dúvida da importância em trazer a doutora Maiara Ramos aqui, esse olhar, um olhar bem amplo, um olhar nacional. Notem também que existem uma série de leis, né, doutora, ligadas também com esse setor da alimentação saudável, mas a conscientização, a informação vem a ser, vamos dizer, o remédio mais importante, né, doutora? E a informação com vocês, pessoal. A população, ela está bem informada, ela vai disseminar esse conhecimento, né? Porque é muito comum, olha, meu filho lanchou isso hoje na escola e tal. Por que você, enquanto pai, não vai lá? Vamos fazer uma reunião de pais. É assim que a gente começa os movimentos. Vamos conversar com a direção da escola. E aí vai brotando, pessoal. Depois passa para a federação, na FENEP, de escolas particulares. Esse diálogo ele é ampliado, ele vai sendo fortalecido e é uma troca, né? Agrega-se os profissionais, né, que se tem disponível na escola do seu filho para estar dialogando sobre isso, e agrega-se também a organização da sociedade civil. É muito importante para essa pauta ganhar força e a gente conseguir avançar nessas cantinas saudáveis em todo o Brasil. E nós estamos, além de tudo, né, no chamado Agosto Dourado, e sempre aquele olhar dentro do contexto da nossa entrevista, será fruto agora do próximo tema, voltado também com a amamentação, não é isso, doutor? Eu acho que isso é fundamental, termos essa conversa. E o que a senhora tem a dizer? Olha, deixei para falar em especial sobre a amamentação nos primeiros 1000 dias, porque eu já sabia que esse é um dos assuntos que a gente ia abordar, né? E essa semana eu fiz um vídeo muito especial para estar divulgando o mês que a gente se encontra, pessoal. E eu vou voltar aqui a falar com vocês, que eu não vou perder essa oportunidade, gente. Apoiem o aleitamento materno, né? Acolham essas mães que decidiram tentar e que conseguiram tentar. E também apoie aquelas mães que não conseguiram ter esse mesmo sucesso por N dificuldades que podem estar associadas. É muito importante a gente apoiar essa causa de uma maneira geral, mas também acolher aquelas mães que infelizmente não conseguiram ter o suporte, às vezes, né, a rede de apoio necessário, tiveram que voltar a trabalhar, entre outros N motivos de dificuldades, e não conseguiram perpetuar essa prática. E aí, falando um pouco, né, da amamentação, pessoal, o leite materno é um alimento de ouro e ele é fundamental nos primeiros 1000 dias. A gente sempre fala que o aleitamento materno ele precisa ser exclusivo até os 6 meses e postergado, sempre que possível, pelo menos até os 2 anos. Ele vai ter esse papel durante todos os 1000 dias. Você diz assim, mas o que é que não pode faltar se você pudesse escolher nos 1000 dias? É o leite materno, pessoal. Ele vai ter benefícios inúmeros, tanto para a mãe
quanto para o bebê, né? E aí eu falo não apenas da questão do ponto de vista da nutrição, Fábio. Tem toda a questão da construção do vínculo mãe-bebê, né? Que isso é fundamental. O cheirinho da mamãe, né? Aquela conexão que é feita, o acalmar, né? O acolher aquele bebê que está ali nesse novo mundo. Também a gente vai ajudar no desenvolvimento dos músculos da face e isso vai reverberar diretamente na introdução alimentar, tá? No fortalecimento desses músculos da face, no movimento da língua, para que essa criança ela possa vir a ter uma introdução alimentar com mais efetividade, tá? Não estou dizendo que as outras crianças não vão ter, pessoal, não é isso, por favor, né? É importante a gente ter essa compreensão, mas eu estou falando que ele facilita, né, a maturidade, a evolução dos músculos da face nesse fortalecimento com o movimento que é feito com a sucção, né, do leite materno. E aí a gente tem toda uma orientação, Fábio, que precisa ser feita da pega adequada, né, como é que essa mãe precisa apoiar esse bebê, né, para que ela não tenha... Não tenha ferimentos, né, nessa mama. É um período difícil, é um período de muitos desafios. A gente tem os períodos, os primeiros 7 dias, até 7 dias é o colostro, que o leite ele vai mudando a sua composição na medida que a criança ela vai evoluindo. Gente, vocês conhecem algum alimento pronto que vai mudando a composição de acordo com a necessidade da criança? Não. Então, por isso que ele é um alimento único, individualizado, totalmente voltado para a necessidade daquela criança. E muitos fazem, mas a criança, meu bebê tem 3, 4 dias que não evacua. Porque o leite materno, pessoal, ele é 100% absorvível. Ele é 100% utilizado, né, biodisponível, é a palavra que a gente chama da forma técnica, para essa criança. Então, o trato gastrointestinal dele, as enzimas que ele produz estão aptas para degradar e digerir esse leite materno. Então, por isso que ele é um alimento único e pronto para o nosso bebê. Agora vamos falar um pouquinho das nossas mães, né? Qual o benefício do leite materno para a mãe, né? Além, né, de todo esse afeto, todo esse vínculo que ele é formado. Ele vai para a mãe, ele vai causar a retração do útero, né? Ajuda o útero da mãe a desinchar. Ele apoia também na questão da diminuição do sangramento, né, pós-parto que existe no puerpério. E ele também, pessoal, vai atuar na prevenção do câncer de mama, né? Entre outros benefícios, eu passaria aqui a manhã toda falando da amamentação do leite materno. Mas aí eu quero aproveitar também essa oportunidade para falar aquelas mães que têm uma produção de leite, né, vasta, né, que não esqueçam de doar, pessoal, para os nossos bancos de leite, né? Nós temos aqui o do estado, nós temos o do município, que estão lá disponíveis e organizados para fazer a coleta desse leite na sua casa, para que a gente possa apoiar aqueles bebês prematuros em especial, que estão nas UTIs e que precisam tanto desse leite materno, tá bom? Eu quero reforçar, inclusive, doutor, eu acompanho muito, por exemplo, as pesquisas de uma das maiores universidades do mundo. Inclusive, teve um trabalho agora na pandemia extraordinário, que é a Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Eles têm pesquisas muito amplas em diversas áreas e é comprovado, eles usam muito inteligência artificial em supercomputadores, que, além de tudo, a amamentação previne diversas doenças. Portanto, isso que estamos agora a falar, a abordar, está respaldado em pesquisas sólidas, reais e concretizadas, não é isso, doutora? Muito bem colocado, Fábio. São evidências científicas, pessoal. A amamentação, ela previne doenças como a obesidade infantil, alguns tipos de câncer, né? E também protege a criança de infecções, né? No geral, infecções respiratórias, mas N infecções, porque a mãe, ela passa a imunoglobulina, que são as nossas células de defesa, por meio do leite materno, né? A amamentação, ela também deixa as nossas crianças mais inteligentes, pessoal. Não é mito, tá? Existem pesquisas e evidências científicas que crianças amamentadas por mais tempo têm um nível de QI mais elevado.
Então, assim, são inúmeros, imensos e infinitos benefícios dessa prática, tá? Aí você vai dizer assim, Mayara, e as mães que não conseguem, como é que fica essa situação, né? Pessoal, a gente vai acolher essa situação e a gente vai oportunizar, né, de outras maneiras, a gente vai tentar repor alguns nutrientes, mas jamais vai ser igual ao leite materno, porque como eu falei para vocês, ele é único, mas a gente consegue, por meio da nutrição materna infantil, por meio da orientação, fazer a oferta de nutrientes que estão presentes. E às vezes algumas mães não conseguem produzir, Fábio, o leite em quantidade adequada, então a gente faz o complemento, né, desse leite com outros tipos de leite e por meio da alimentação também dessa mãe, como por exemplo é o caso do ômega 3, né, como a gente precisa que as nossas mães elas tenham essa oferta de ômega 3 tanto e do ferro, né, entre outros nutrientes. Eu vou falar aqui de nutrientes específicos, mas é uma das bandeiras que a gente tem muito cuidado entre nutrientes para não fazer a suplementação indiscriminada. A suplementação, pessoal, muita gente pergunta, qual é o combo da gestação, qual é o combo da introdução alimentar de suplementação? É individualizado. A gente precisa entender, acolher aquela necessidade. Eu preciso saber como é que está a nutrição dessa mãe e desse bebê para a gente poder fazer esse combo individualizado. Então, por favor, não utilizem nenhum tipo de suplemento alimentar de forma indiscriminada. O que serve para o filho da sua vizinha, para o seu sobrinho, para o seu neto, não é a mesma coisa que serve para os seus filhos. É uma coisa que eu costumo conversar muito com as mães. Mas o filho de fulana, de ciclana já faz isso, já faz aquilo. É o filho do outro. O seu bebê, ele é único. Nós somos seres humanos singulares. E a gente precisa entender que cada um de nós vai ter um tempo de crescimento, desenvolvimento e de evolução. Isso é tanto para desenvolvimento motor, quanto também para a questão da alimentação, tá? Por isso que todos estão a anotar agora ao vivo a fundamentação, vamos dizer assim, do nome do programa, né? Mais Vida. Estamos realmente salvando mais e mais vidas. Vamos ao próximo tema, ainda dentro do contexto da gestação, a gestação e a necessidade do acompanhamento nutricional. Isso básico e fundamental, não é isso, doutora? Exatamente, pessoal. Como eu já trouxe aqui em alguns momentos, durante toda a gestação, a mãe ela tem necessidades nutricionais a mais, né? A gente faz um combo energético a mais para que essa mãe ela consiga se nutrir a placenta desse bebê e se preparar para amamentar, né? É por isso que a gente diz, a mãe está gestando, né? Então, nesse momento, a gente precisa entender quais são as necessidades individualizadas dessa mãe, em especial do ácido fólico, do ferro, do ômega 3, da vitamina D, né? Entre outros tantos nutrientes. E a gente precisa ter muita cautela nesse momento. Existem muitos suplementos prontos, sabe, Fábio? E aí, o que serve para todo mundo, pessoal, não dá para a gente pensar que vai suprir todas as suas necessidades. Por isso que é muito importante a gente fazer a avaliação individualizada em conjunto com o médico obstetra. A gente precisa ter esse diálogo, essa sinergia, porque nós complementamos o outro, né? Então é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento do obstetra desde quando a mãe descobriu que está grávida e conosco também, para que a gente consiga fazer esse acompanhamento holístico, de uma maneira geral, olhando as necessidades dessa mãe como um todo, né? A gente tem uma irregularidade hormonal muito grande, que mexe com o emocional das mães nesse momento, e a gente já começa a tratar, pessoal, o que a gente chama de depressão pós-parto, desde a gestação. A gente trabalha com nutrientes que otimizam, né, as reações químicas no corpo dessa mãe, para a gente estar prevenindo a depressão pós-parto. Outro ponto importante também é a realização de atividade física, e a gente faz todo esse acompanhamento juntamente com o obstetra, né? Quando a gestação ela já está devidamente segura e acompanhada, a mãe precisa ter um estilo de vida ativo, né? A gravidez, pessoal, é um momento muito lindo, especial, e que a mãe ela continua produzindo as suas atividades de maneira, né, linda. Não precisa, porque está grávida, ficar lá, né? Claro, se não tiver nenhuma condição especial de repouso que limite essa condição. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento de alimentação, de estilo de vida e de escolhas saudáveis. Fábio, você acredita que até nossos produtos, né, de beleza, de estética, esmalte a gente não pode usar na gestação, que não tenham substâncias, né, que vão, por meio da placenta, por meio da nossa corrente sanguínea, afetar o crescimento e desenvolvimento do nosso bebê. Então a gente precisa tomar cuidado com os sabonetes, com a maquiagem, com o batom que vai ter chumbo, que vai ter
cobre, que vai ter N outras substâncias, com o hidratante que se utiliza. Então, eu também faço parceria com dermatologistas para que a gente consiga ofertar, né, todo um cuidado integral para essa mãe de uma maneira geral. E às vezes é falta de informação mesmo, por isso quando o Fábio fala assim, pessoal, divulguem esse vídeo, porque às vezes vai ter uma informação que é preciosa aqui para alguém que está grávida, dizer, nossa, mas eu estou pintando a minha unha com esmalte normal, quer dizer que eu não posso usar nenhum? Pode, tem alguns que podem ser utilizados, dependendo da marca, dependendo da constituição. Gente, alimentos que tem zero açúcar, né? Muitas mães, eu vou tomar isso aqui porque é zero açúcar, mas é zero açúcar, mas tem adoçante, né? E aí a gente não pode utilizar, nem de regra, né? A gente não recomenda a utilização de adoçantes na gestação, porque isso também vai interferir no crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então são muitos detalhes, muitas cautelas que a gente precisa ter nesse período tão especial onde você está gestando, né, o seu bebê, tá bom? Doutora, sensacional, informações muito relevantes. Doutora, estamos inclusive na era do 5G. E a criança agora não solta mais o celular e diz para a mãe, não quero mais comer. E aí, doutora? Ai, Fábio, isso daí a gente vou já adiantar um pouquinho o que a gente fala na questão da obesidade infantil, tá? Desde a introdução alimentar, pessoal, o primeiro ponto que eu falo com a mãe não é o que comer, é o que comer, como comer, onde comer e de que maneira comer, né? Uma das recomendações principais é zero tela no momento da refeição. E aí é zero tela para toda a família. É zero tela, né, de celular, é zero nenhuma TV ligada, seja um tablet ou TV, naquele momento em que a criança e que a família estão fazendo uma refeição. Ah, Mera, mas por quê? O meu filho come tão bem quando ele está assistindo uma tela? Sim, porque ele não está nem processando o que ele está comendo. Ele não está nem sentindo o sabor, a textura. Às vezes, muitas vezes, nem está mastigando enquanto está comendo. E a gente precisa, pessoal, pensar em momentos afetivos, em memórias afetivas com o ato de se alimentar, sentir o sabor daquele alimento que ele está sendo ofertado para essa criança. Então, a tela, ela impede isso daí. Então, a criança muitas vezes termina comendo mais do que gostaria e deveria. E aí a gente vai ter um hábito de não... interação no momento da refeição, né? A criança está ali interagindo, você está só colocando a comida na boca dela, que é outra coisa que a gente também trabalha, a autonomia da criança em se alimentar, né, e em comer sozinha. Doutora Mayara Ramos, é onde vai entrar o nosso próximo tópico. A senhora já adiantou, é uma tarefa sempre árdua, a chamada introdução alimentar. Temos realmente que adotar. E aí, doutora? Ai, Fábio, é o que eu mais gosto de falar da introdução alimentar, é o que mais me realiza, é cuidar dos meus bebês, pessoal, né? E aí, quando a gente fala de cuidar, é dar e receber afeto. Né? A gente sabe que a criança, ela é amor puro, né? Um dos amores mais sinceros e puros que nós recebemos. E no momento da alimentação, pessoal, isso não é diferente, né? A gente está construindo essa relação. Eu gosto muito de tratar esse conceito com os pais sobre a construção dessa relação da criança com o alimento. Ela está sendo apresentada ao alimento, então ela vai ter que pegar, ela vai ter que sentir, ela vai ter que olhar, ela vai ter que interagir com o alimento. Aí como é que vai ser isso? Ela que vai escolher, pessoal. É ela que vai construir como que vai ser essa relação. E a gente vai ter o nosso papel, eu de facilitadora, né, de todo esse processo apoiando a família, e você, pai, mãe, cuidador, avó, de estar conduzindo, apoiando nesse momento e dando segurança para o seu bebê e dando o exemplo. A gente tem várias formas, né, da gente fazer a introdução alimentar. A gente tem a introdução alimentar participativa, a gente tem a introdução alimentar responsiva, a gente tem o BLW, onde a gente coloca os alimentos com cortes seguros e adequados para que essa criança pegue o alimento. Então, muitas vezes você vai colocar lá na bandejinha dela, na cadeirinha, pessoal, muito importante que a criança tenha o seu momento de se alimentar,
espaço adequado para aquilo. A criança não pode se alimentar em qualquer lugar, sabe, Fábio? Ela tem que entender que aquilo ali é o momento da alimentação, que ela tem que estar sentada na sua cadeirinha. E voltando ao que eu estava falando, que era sobre o BLW, a gente coloca o alimento em cima da bandejinha da criança. E aí ela vai pegar, ela vai tocar, às vezes ela vai só olhar. Mas quando você, pai, mãe, o cuidador, pega o alimento, leva até a sua boca, ela vai entender, né, que aquilo ali é para pegar, para mastigar. Você precisa estar de frente para a criança, né, mostrando para ela o movimento da mastigação. Nem todas as crianças, o movimento da mastigação, ele é instintivo, tá? Então a gente precisa ensinar essa criança a mastigar. O comer, pessoal, vai ser um dos últimos passos da introdução alimentar, né? Então ele tem que ter interesse, ele tem que ter, ele tem que provar, ele tem que experimentar diferentes texturas. Por exemplo, uma melancia tem uma textura que já é diferente de um mamão, que tem uma textura que já é diferente de uma maçã, que tem uma textura que já é diferente de uma laranja, né? E aí fica, quais frutas podem? Todas as frutas, elas são permitidas na introdução alimentar. Tá? Qual é a ressalva que eu faço? Está sempre orientado por um profissional para que você possa ofertar a quantidade adequada. Você não vai dar uma fruta inteira para a introdução alimentar numa criança, né, que acabou de começar a comer. Ela vai evoluindo gradativamente na quantidade, como também na forma como ela vai se alimentar. Às vezes ela vai preferir pegar, às vezes ela vai preferir que você dê na boca dela, às vezes ela vai preferir que você também ensine ela a pegar. A gente faz esse processo da criança dos 6 meses a 1 ano e a criança com 1 ano ela já está comendo sozinha, né? Com apoio, com retaguarda, né, pessoal? Mas com acolhida para ela entender que aquele momento também é dela. Quando a gente chega próximo a 1 ano, essa questão da autonomia, é importante que a gente tenha os vários alimentos à mesa para que a criança ela possa escolher o que ela quer comer. E aí, se ela só tem opções saudáveis, ela vai escolher sempre saudável. E é importante que papai, mamãe, cuidadores também comam dessa forma e sejam o exemplo para essa criança. Doutora Maiara Ramos, eu sempre digo, informações únicas, exclusivas, necessárias, ao vivo aqui pelo podcast Mais Vida da plataforma Dr. Play. Doutor, o próximo assunto, assim, eu acho de uma relevância e também a preocupação grandiosa, porque nós vamos falar da obesidade infantil. Doutora, tivemos vários fatores. Se fôssemos aqui citar, seria um tempo grandioso. Mas só o fato, não é, adverso da pandemia, isso agravou. Nós temos índices variados, mas já se sabe que o Brasil teve o maior aumento percentual de peso nas crianças durante esses últimos 2 anos. Doutora, o que fazer, como fazer e o que a senhora está fazendo? Ai, Fábio, estou tentando fazer muita coisa com vocês. Mas vamos lá. O que vocês, enquanto pais, famílias e responsáveis, o primeiro passo é não naturalizar a obesidade infantil, pessoal. Como o próprio Fábio falou, a gente teve um crescimento nessa prevalência de obesidade infantil e também da adulto em todo o Brasil, né? Então a gente precisa não naturalizar. Você está achando que seu filho está um pouquinho acima do peso, mas quando ele crescer mais um pouquinho, isso vai passar, isso é fase. Não é fase, pessoal. E a gente precisa fazer uma intervenção o quanto antes. Nesse risco de obesidade infantil, que a criança ela já apresenta o excesso o sobrepeso, e aí a tendência é sempre se desenvolver para a obesidade. Então a gente precisa entender primeiro que a obesidade infantil ela não é causada única e exclusivamente pela questão do hábito alimentar. Ele é um dos fatores que está relacionado a isso. Ela é uma doença multicausal. Vários fatores e vários determinantes estão envolvidos com o desenvolvimento da obesidade infantil. É o ambiente em que essa criança está inserida, né? É o como comer, o que a gente trata desde a introdução alimentar, o comer na presença de telas, a ingestão de bebidas açucaradas e a ingestão de
ultraprocessados. Quando a gente consegue diminuir, né? Porque erradicar, às vezes, é uma palavra muito forte. Então, eu trabalho muito com a alimentação gentil, né? Desde a introdução alimentar até, no caso da obesidade infantil também. Nós não podemos ser radicais, nós precisamos fazer educação alimentar e nutricional nessas crianças. E aí a escola, que é o ambiente onde a criança ela passa mais tempo do dia dela, né? A criança passa, em média, 8 horas dormindo, mais umas 4 horas na escola e o restante do turno com os pais. Então ela gasta parte do seu tempo útil, né, na escola, tem um papel fundamental na construção desses hábitos alimentares. Então, vamos pensar, como eu falei para vocês, nós não podemos naturalizar a obesidade infantil. A gente precisa dialogar com essa criança, trazer informação sobre ela. Ela consegue ter maturidade e ela precisa entender, né? E vocês têm esse papel fundamental de fazer ela compreender que o alimento, porque é saudável, ele é ruim, e porque não é saudável, ele é bom. Nós precisamos envolver essas crianças cada vez mais na culinária, na preparação dos alimentos, na higienização de frutas, verduras, legumes quando eles chegam do mercado. Elas precisam estar envolvidas no contexto da alimentação saudável para eles fazerem parte deles e não eles assistirem. Eles precisam entender, por que a gente vai comer o alface e o tomate? Não, porque eu fui no mercado com papai, com mamãe, eu escolhi o alface que eu vou comer, eu ajudei a higienizar o alface que eu vou comer, eu ajudei a preparar uma receitinha de um bolo saudável, por exemplo, como a gente tem várias receitas aí com banana, com cacau 100%, com farinha de aveia e tantas outras receitas saudáveis e deliciosas que as crianças amam tanto participar e refazer. E aí volto a atenção também para os nossos governantes, que também têm um papel fundamental nessa questão, que é a gente regular publicidade infantil. Nós precisamos regular a publicidade infantil de alimentos que não são saudáveis e são publicizados até por pessoas famosas como se o fossem, né? E aí eu chamo a atenção para os compostos lácteos, que são diferentes das fórmulas infantis, tá? Então, isso é um dos exemplos de publicidade que leva muito, né, que tem um determinante fundamental na questão da nossa obesidade infantil. Doutora Mayara Ramos, doutora, eu me considero, né, posso me considerar um grande pesquisador, modesta parte, né? E eu fico analisando. Sabemos que a área, eu quero a opinião da senhora, obviamente, a área dos medicamentos, elas evoluem e evoluíram até de forma mais constante com essa fase toda de pandemia. Nós não vamos citar nomes, né, até para não parecer que estamos incentivando, aqui é uma opinião de uma médica muito experiente, apesar de muito nova, de uma nutricionista muito experiente, apesar de muito nova. E doutora, nós temos hoje remédios que não precisam nem de uma receita. Eu tive agora recentemente, através de um delivery, né, o delivery mesmo, ali você chegar com o carro, ser atendido em uma farmácia, não precisar de nenhuma receita, comprar remédios ligados com a obesidade, inclusive agora não precisam mais ser nem os aplicáveis, já em comprimido, ou seja, um pai pode chegar ali naturalmente, comprar e começar a usar na sua criança. Como a senhora está vendo isso no nosso Brasil? Gente, é muito preocupante esse alerta que o Fábio traz, assim, é fundamental, né? Porque a gente tem a obesidade infantil, eu também atendo os nossos adolescentes, né? E aí a gente tem uma questão muito forte da não aceitação da imagem, né? E aí o desenvolvimento de transtornos e agravos, como a bulimia, a anorexia, entre tantos outros. E a gente sabe que esses medicamentos são muito perigosos do ponto de vista da consequência, né, emocional, da consequência da saúde mental das nossas crianças. A gente sabe que várias medicações, elas têm efeitos colaterais. Então, não deem nenhuma medicação para criança ou adolescente de vocês sem a prescrição médica ou sem a orientação de um nutricionista. Nós nem trabalhamos com prescrição de medicação, né? De acordo com o nosso conselho, a gente trabalha com algumas fórmulas manipuladas, que a gente faz em combos individualizados e com suplementação alimentar e fitoterapêutica.
Então, assim, vem vários pais, mães para mim com várias vitaminas, achando que dando N vitaminas, meu filho toma um suplemento vitamínico aqui, não precisa comer, e não é assim. Também faço um alerta para a questão das vitaminas. A gente tem vitaminas e minerais disponíveis nos nossos alimentos, nas frutas, verduras, legumes, numa alimentação saudável de uma maneira geral. Saudável e equilibrada, pessoal. A gente sabe que as crianças, elas vão comer algumas coisas que vão ter açúcar depois dos 2 anos, vai ser um processo natural dessa condução, né? Mas aí quando a gente coloca essa preocupação da medicação, então a criança já vê o pai ou a mãe também utilizando algumas medicações, não, então eu posso comer o que eu quiser porque meu pai e minha mãe tomou medicação e tá tudo bem. E a gente evita ao máximo, né, ter a medicação, porque a medicação, pessoal, ela vai agir em um determinado intervalo de tempo. E aí, depois, isso serve para o adulto também, ela não vai mais fazer o efeito e a pessoa vai por efeito sanfona e volta a engordar. Então é preciso que a gente tenha uma perspectiva de um planejamento a médio e longo prazo nessa questão, perder 10, 15, 20 quilos em 30 dias, não sei o quê. É mágica? Se consegue por meio de medicações. Mas e a perpetuação do hábito de vida saudável? E o acesso a estilo de vida saudável e uma alimentação, a uma adesão ao estilo de vida assim, é fundamental para que aquilo ali prossiga por toda a vida. Então, para a criança, pessoal, a gente não utiliza nenhuma medicação de emagrecimento, né? Eu, enquanto nutricionista, nem posso prescrever, mas eu faço um alerta para os pais em geral, a não ser, pessoal, que a criança tenha algum distúrbio, aí o médico, especialista, endocrinologista, pediatra, vai fazer aquela prescrição individualizada, com segurança, para uma condição patológica que está ali instalada. A obesidade infantil é uma doença? É sim uma doença e precisa ser reconhecida e tratada como tal. Mas a gente trata a obesidade infantil com alimentação saudável e com mudança de estilo de vida. Todos os meus pacientes, né, a gente trata sobrepeso e obesidade, fazem funcional kids, natação, ou pratica algum esporte na escola, faz algum tipo de atividade que vai apoiar diretamente, né, no cuidado da obesidade infantil, tá? Nutricionista materno-infantil Maiara Ramos. Vamos falar agora, Maiara, da seletividade alimentar. E já vem uma pergunta: como fazer essa seleção se você sabe que seu dinheiro não dá ou vai acabar? E aí, doutora? Essa é uma pergunta difícil que você me colocou agora, viu, Fábio? Vamos ver, né, doutora? Vamos pensar, gente. É um desafio para todo mundo. A gente sabe o custo da alimentação no Brasil. Ela tem aumentado, né, de forma vertiginosa com a nossa inflação. Então, menos é mais, pessoal. A gente precisa ter um cardápio variado, sim, mas de comida simples, de comida de verdade, do nosso arroz, do nosso feijão, da nossa laranja, do nosso abacaxi, né? E uma das dicas, Fábio, que a gente dá para essa questão do preço é a gente consumir as frutas, verduras, de acordo com a sua sazonalidade, né? A fruta da estação é que vai ter um preço mais acessível, vai ter um custo, né, que vai facilitar o nosso acesso e também vai ter uma propriedade nutricional também mais adequada. A fruta que ela está madura naturalmente, né, sem agrotóxicos, é um ponto que eu esqueci de falar lá na nossa introdução alimentar, né, que ela é toda à base de comida de verdade e sem agrotóxicos, pessoal, é uma preocupação que a gente tem imensa. Não adianta a gente estar comendo saudável e se intoxicando, né, de veneno. Então a gente precisa ter uma comida simples. A gente pode fazer mistura, receitas, pessoal, com banana, como eu falei com vocês, com aveia, com castanhas, com outros alimentos, como estão postos aqui, nossa cenoura, nosso brócolis, nossa uva, né? E o próprio cacau, pessoal, tá aqui, né, posto, né, entre as figuras que o Fábio trouxe aqui pra gente, do peixe, né, da sardinha, né, de peixes que são não enlatados, tá, pessoal? Lembrando que são os frescos, de alimentos que a gente precisa. O que é que a gente precisa ter pra gente ter uma boa alimentação? É uma variedade. A gente precisa sair da monotonia alimentar. Por que eu falei pra você? É importante que a criança passe por um acompanhamento pelo menos uma vez ao ano. Porque se habitua, só vou comer 3 frutas, banana, laranja e maçã. E aí fica a vida toda comendo só aquelas frutas. São saudáveis, são boas, mas a gente precisa variar esse sabor, estimular sabores cítricos também nessa criança, como o kiwi, um abacaxi, uma acerola, um caju. E aí, pra gente diminuir esse custo, como eu falei pra vocês, é a gente acompanhar essa sazonalidade. Quando a gente acompanha a sazonalidade,
obrigatoriamente a gente vai ter diversidade na nossa alimentação. E aí, falando da nossa seletividade alimentar, mesmo crianças que têm toda uma introdução alimentar adequada, por vezes isso vai se perdendo, tá? E aí a criança vai tendo cada vez mais acesso a alimentos industrializados, que são mais palatáveis, que têm realçadores de sabor, aromas idênticos ao natural. E aí aquele paladar daquela criança vai ficando viciado, Fábio. E aí a gente começa a ter a perda dessa diversidade alimentar e da aceitação. Um dos pontos para a gente estar contribuindo para essa diminuição dessa seletividade alimentar é envolver nossas crianças na preparação dos alimentos, como eu já falei para vocês, mas apresentar o alimento de diferentes maneiras. Por exemplo, a cenoura que está aqui, a gente apresenta ela ralada, a criança não aceitou muito bem. Cozida, a criança pode não aceitar muito bem. Um bolo de cenoura, né? A cenourinha com um arrozinho, a cenourinha na forma de soufflé. Então, a gente apresenta o mesmo alimento de diferentes formas de apresentação e de sabores, até a criança normalizar a presença daquele alimento no seu paladar. Muitas vezes a gente começa com um soufflé de cenoura, por exemplo, e a gente vai terminar com a cenoura ralada. Nesse processo a gente passou pelo bolo de cenoura, então ela vai naturalizando no seu paladar esse sabor. E para o tratamento da seletividade alimentar, nós já temos o que a gente chama de terapia alimentar, onde a gente trabalha de forma lúdica, de forma gentil e de forma respeitosa a presença do alimento na criança. A gente vai trabalhar o alimento em forma de desenho, em forma de pintura, em forma de colagem, né? Isso são alguns exemplos. E aí ela naturaliza, se ambienta com o alimento na sua rotina, né? No seu dia a dia. E o último passo da terapia alimentar, pessoal, é a criança chegar a comer. Tem criança que chega no consultório comendo só macarrão. E aí a gente vai trabalhando o macarrão de diferentes formas, de diferentes maneiras, até a gente sair dessa preparação, introduzir novos alimentos. A gente trabalha com introdução de novos alimentos, às vezes em uma semana, às vezes em 15 dias, depende da evolução daquela criança. Maiara, eu vou fazer uma analogia aqui e também trata-se de uma curiosidade no momento e saber se a senhora está atenta a isso ou se já se deparou com situações como essa na sua clínica. Doutora, muitas vezes as pessoas, os jovens, vamos pensar nas gestantes jovens, estão usando demasiadamente o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico virou uma moda aí preocupante. No Brasil, os números são assim grandiosos e isso deve impactar com certeza no crescimento, na gestação como um todo. Como é que a senhora está vendo? Já existem esses casos, porque cada vez mais eu vejo. Inclusive, essa semana eu me deparei, fiquei olhando assim. Às vezes a gente tem que contar até 3 na vida, até 1000, ficar calado ali. Mas eu vi gestante ali usando cigarro eletrônico. E aí, doutora? Graças a Deus, na minha prática, eu nunca me deparei com nenhuma paciente que relatou que faz uso, né? Inclusive, eu faço essa pergunta na minha abordagem da gestação. Entre as N coisas que eu falo não, é o cigarro, e aí eu já cito o exemplo do cigarro eletrônico. A gente sabe que a nicotina ela não faz bem para ninguém, né, em nenhuma fase da vida, né, e traz prejuízos imensos, né, para o nosso pulmão, para o nosso coração, para o nosso bem-estar, né, para a nossa saúde mental, mas em especial para as nossas crianças, né. Pode trazer danos irreversíveis, pessoal, para a mãe que está gestando, né? Então é uma preocupação grande que a gente tem, que eu abordo nas minhas consultas, inclusive também para a questão do fumante passivo, né? Falo, ó, tem alguém na sua casa que fuma? Então, procure não estar nesses ambientes, né, quando essa pessoa estiver, né, vá dar uma voltinha no jardim, no quarteirão, porque a gente também se preocupa com o fumante passivo, seja na sua casa, seja de cigarro normal, seja do cigarro eletrônico. E se você, gestante, estiver em qualquer ambiente que alguém esteja fumando, seja ele o cigarro convencional ou o cigarro eletrônico, se retire desse ambiente, porque ele não vai ser salutar nem para você, nem para o seu bebê. E para encerrar aqui com a nutricionista Maiara Ramos,
Maiara, uma intenção e a visão geral dessa nossa entrevista está nessa palavra, lógico, alimentação saudável para as nossas queridas crianças. E vem a minha pergunta, na sua visão, que é globalizada, de muita experiência. Realmente, assim, eu fico muito contente, né, quando eu tenho a oportunidade de entrevistar a Maiara, uma grande nutricionista, viu, doutora? Obrigada, a senhora está de Fábio. parabéns. O modo didático com que a senhora se expressa, o amor que a gente vem, é nítido, é nítido. São ações assim muito claras, muito evidentes. E vem a minha pergunta, essa nova geração é realmente uma geração de conceito mais saudável? Porque a gente escuta muito, os jovens praticam mais exercícios físicos. Aí eu pergunto, estamos diante de um mundo que será melhor nesse sentido alimentar? E aí? Se Deus quiser, sim, né? Se a gente tomar cuidado, principalmente quem é o vilão aqui dessa questão da alimentação saudável das nossas crianças. São os alimentos industrializados e a nossa publicidade voltada para as nossas crianças. Esses são um dos principais obstáculos que nós temos atualmente para a gente conseguir avançar na alimentação saudável das nossas crianças. Então você diz assim, Maiara, qual seria a dica de ouro que você daria, né, para a alimentação saudável das nossas crianças? Não aos ultraprocessados, pessoal. Se a gente conseguir proteger as nossas crianças dos alimentos ultraprocessados, a gente vai ter muito mais sucesso, né, do que qualquer outra intervenção que a gente tenha nesse momento. E aí, associado com a atividade física, né? Como eu falei para você, em todas as minhas consultas eu faço essa abordagem, né, da atividade física de uma maneira geral. E a gente está trabalhando com um dos programas que eu trabalho, que é o Proteja, a Estratégia de Prevenção e Cuidado da Obesidade Infantil, onde a gente trabalha em todas as escolas, pessoal, recreação ativa, né? A atividade física em si não é só o esporte, mas é o correr, é o brincar, é o esconde-esconde, é o pula-corda, é o amarelinha. Então, que essas crianças elas tenham cada vez mais hábitos ativos que não necessariamente estão ligadas a esporte. Aquelas famílias que podem, né, e devem estimular a prática de esportes, isso é sensacional. Mas independente disso, tirar essas crianças das telas. As telas elas também contribuem para o crescimento da obesidade infantil. E é um dos obstáculos também para a alimentação saudável, porque a criança ela fica parada no videogame, na tela, na TV. Então, gente, vamos investir na alimentação e na nutrição das nossas crianças, porque a gente vai conseguir ter uma geração mais saudável. E eu digo para vocês, de pais também mais saudáveis, que vão ser exemplos para essas nossas crianças. Vamos ser gerações de famílias mais saudáveis e se protejam dos ultraprocessados. Por isso que hoje eu já digo, mães, se você tem um problema no campo alimentar para solucionar, a nutricionista Maiara Ramos você tem que procurar, viu, doutora? Obrigada, Fábio. Pessoal, procurem ajuda, né? Às vezes a pessoa não tem o acesso, mas a gente está disponível na rede social. Muitas mães me procuram no direct, mandam no Instagram, é mynutri.infantil, o meu Instagram. A gente interage, a gente conversa, coloca lá nos comentários, a gente faz troca de experiências, porque nada como a experiência do que deu certo e do que não deu certo, para a gente saber como apoiar vocês. Então, contem comigo para apoiar, para escutar, para entender e para apoiar a decisão de vocês enquanto mãe. Eu respeito muito, Fábio, a decisão enquanto mãe. O meu papel enquanto profissional de saúde, enquanto nutricionista, é mostrar caminhos. E aí, junto com a mãe e junto com a família, a gente faz o planejamento da alimentação e de hábitos de vida saudável para a mãe e para a criança. Muitas mães, né, semana passada eu atendi uma mãe muito querida, até uma amiga pessoal minha, que ela tá fazendo funcional, tá fazendo beach tênis, ela e a filha, e assim, isso é fabuloso da gente poder acompanhar e testemunhar o comprometimento dos pais também nesse estilo de vida saudável para as nossas crianças. Maiara Ramos, nutricionista materno-infantil, estamos encerrando mais um podcast aqui de Sucesso Mais Vida. Eu quero, por favor, Maiara, que você repita a sua rede social,
porque você interage de uma forma maravilhosa com todos os pais, com todas as crianças, e eu estou aqui muito contente, porque levamos uma informação diferenciada. Eu acho que esse é o maior papel, e quando podemos unir a uma profissional do seu gabarito, aí tudo fica sensacional. Gente, o prazer é todo meu de estar aqui num projeto tão lindo da Dr. Play, que é o Salvando Vidas, né? Acho que a minha missão aqui, além de salvar vidas, é contribuir para a saúde dessa geração, né? Eu quero fazer a diferença na saúde dessa geração que a gente se encontra agora, dessa geração que está por vir, e eu conto com espaços como esse daqui, Fábio, da Dr. Play, do podcast Nós Salvamos Vidas, para que a gente consiga disseminar essa informação. Então é um prazer imenso para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Conte comigo sempre que precisar, né? Como o Fábio falou, a minha rede social é mynutri.infantil, onde vocês conseguem dialogar comigo, onde a gente consegue trocar experiência, onde vocês conseguem interagir nas caixinhas com as perguntas. E eu atendo no Live Mall, na clínica Live Kids, né? Fica ali aqui em Manaíra, tá? Também faço atendimento domiciliar, também faço atendimento online para as pessoas que estão me assistindo fora de João Pessoa, tá? Para que a gente possa avançar cada vez mais no conhecimento e na troca da alimentação saudável, do estilo de vida, para que a gente tenha brasileirinhos e brasileirinhas, né, com uma nova história escrita junto com a alimentação e a nutrição infantil. E é desta forma, com muito amor no coração, que nós estamos encerrando mais uma edição de sucesso do podcast Mais Vida pela plataforma transformadora Dr. Play. Muito obrigado a todos.